E o Caríssimo é uma herança que eu tenho de uma pessoa muito, que eu gostava muito, é o professor Paulo Araújo, da Universidade Federal de Santa Maria. Ele era meu grande amigo e tinha sido um grande professor. E o Caríssimo é a herança dele. Ele nos chamava de caríssimos. E então é uma forma de evocá-lo. Ela sempre foi muito determinada no que ela queria, ela sempre buscou e ela sempre nos motivou a isso. A motivou que todos nós tínhamos que estudar, os primos, né, meus primos, todos eles, ela sempre nos motivava. E ela sempre foi muito expressiva, sabe? Ela dizia o que tinha para dizer, ela ela sempre foi muito sincera. A Mara era uma excepcional amiga. Era uma colega muito agradável de se conviver, uma pessoa séria, determinada, mas muito bem-humorada nas mais diversas situações também. A imagem que eu tenho dela era muito de acreditar com muita força nos ideais e nas coisas que ela nutria. Eu acho que ela era uma mulher que tinha esses ideais muito do que ela acreditava como correto, do que ela entendia como correto, e ela não tinha medo de assumir isso e de lutar por essas coisas, sabe? Adotamos a ideia de que Caríssimo é um bom cumprimento e acolhedor também, né? Porque é um caro sujeito que se esforça e que nos complementa no dia a dia, né? A minha irmã, eu tenho desde quando ela nasceu, para mim ela foi um grande presente. Um presente de aniversário, porque ela nasceu bem no dia do meu aniversário. Então eu considero assim, toda a minha vida eu considerei ela como um presente, né? Eu a conheci efetivamente quando ela se tornou minha colega na Unipampa, e ela chegou na instituição em outubro de 2007, eu já estava na Unipampa naquela época, e aí nós nos aproximamos enquanto colegas do mesmo curso. E não demorou muito tempo para que nós nos aproximássemos cada vez mais e iniciássemos também uma relação de amizade bem mais, então, ligados a partir daí do que enquanto colegas, inicialmente. Foi em sala de aula, na época ela já estava fazendo o doutorado dela na Argentina, então ela chegou um tempo depois e a gente conheceu ela um tempo depois, mas aí logo que ela chegou eu já passei a frequentar o Sessão Pipoquinha e acabou se tornando uma parte fundamental da minha graduação. E aí também complementado por outras informações que a gente tem das experiências de professora e de professora que acompanha alguns alunos no estágio, por exemplo. E aí, quando ela foi trabalhar como professora, aí sim, ela chegou naquele momento que ela estava realmente fazendo o que ela mais queria, porque ela estava ensinando, ela estava semeando o que ela tinha, né, aprendido e o que ela tinha vindo, eu acredito, nesse mundo para fazer. Nós nos auxiliávamos quando um tinha experiência em uma determinada disciplina e auxiliava o outro nesse sentido, né? E eu me lembro, claro, muito especialmente do Sessão Pipoquinha, que foi uma iniciativa da Mara e que é um projeto de extensão da Unipampa, né? Que já existe há mais de 10 anos. E ela agregou um grupo muito grande de colaboradores, né? Eu gosto de cinema porque desde muito criança eu ia com meu pai e com a minha mãe nesses cinemas de rua que existiam antigamente, porque você sabe que eu nasci em 1911, né? Então eu ia assistir filmes dos Teixeirinha. A Mara era muito engraçada, a nossa amizade era muito disso, de rir juntos. A gente conversava muito sobre que filme você viu, que série você anda vendo, sobre livros, sobre comida. A Mara gostava muito de viajar, tinha uma paixão muito grande por Buenos Aires, onde ela morou durante um bom tempo na realização do seu doutorado, e a Mara também cozinhava muito bem. Ela era uma apreciadora de comida vegana, porque com o tempo ela se tornou vegana, e ela passou a cozinhar porque ela era interessada, pesquisava e tinha também um talento natural para isso. Ela passou a cozinhar muito bem, então nos convidava às vezes para experimentar
as coisas que ela cozinhava. Não é? Ela gostava de cozinhar, fazia cada coisinha boa pra gente, né? As comidinhas da Mara. Então sempre teve, assim, isso também, quando a gente se reunia, era pra comer. Ela adorava ler. Era, olha, volta e meia ela tinha um livro novo, ela tava lendo, ela saía para comprar, quando a gente ia na feira do livro também, a primeira coisa era assim, ela primeiro comprava os livros, né? Ia lá, escolhia os títulos, lia tudo, dava uma olhada e tudo mais. E ela estava sempre tinha um livro novo. Era ler. Quando a gente vê essa recusa, muitas vezes, das mulheres votarem em mulheres, porque não acreditam na capacidade que elas têm. E muitas vezes, ao não votar, ela está dizendo indiretamente que não acredita nela. Eu lembro da Mara brigando pelas coisas na universidade, discutindo com outras pessoas, mas eram sempre questões que eram muito caras a ela, que eram muito sérias. Não era tipo assim, frivolidade, sabe? Ela estava brigando para que a gente tivesse um espaço para poder fazer sessão Poquinha. Ela estava brigando para que os alunos pudessem ter bolsas com auxílios reais para manter as suas pesquisas científicas. Ela também nos deixa uma lição importante em relação à nossa condição profissional, porque sempre foi uma colega que se comportou de uma forma muito ética e muito corajosa dentro do ambiente de trabalho, né? Ela sabia ser uma pessoa combativa, ela sabia ser uma pessoa compreensiva, sempre muito correta e sempre muito competente e buscando se aquilatar cada vez mais nesse sentido da sua formação docente também. Ela estava com uma jaqueta, só que ela tirou a jaqueta e estava segurando a jaqueta, né? E passou eu acho que era um meliante, sei lá, um ladrão, né? E ele pegou a jaqueta dela. Ela saiu correndo atrás dele, saiu correndo e até pegar esse cara. Pegou ele, pegou a jaqueta e não me disse que aquela jaqueta era dela, né? E que ele não ia levar, não tinha. E ela não, sabe, essas coisas assim, dela ir correr atrás e de ir buscar o que ela queria, isso me lembra da minha irmã, né, nessas coisas, né? E eu tava procurando outros empregos e surgiu essa oportunidade aqui em São Paulo. Só que com freelas eu não tinha muito dinheiro, muitas coisas. E aí surgiu a entrevista numa quinta, numa sexta, e na segunda eu teria que estar em São Paulo para fazer essa entrevista presencialmente. E eu tinha só o dinheiro para vir, eu teria dinheiro para passagem, para passar 2-3 dias no máximo. E aí eu estava na casa dela nesse final de semana e eu perguntei: você acha que eu devo ir ou não? E ela falou: você tem que ir porque é uma oportunidade única e eu vou comprar a passagem para você ir. E aí você não se preocupa com a passagem, você usa o dinheiro que você tem para comer lá, mas você vai. Então é triste e ao mesmo tempo complexo. E às vezes, assim, tem momentos que eu penso assim, às vezes, a gente fazia muita coisa junto. Eu sempre dizia, vou lá chamar a minha irmã, né? A gente vai junto, vou lá passar lá para ver se a minha irmã quer. Ou então vou ligar para ela e perguntar como é. E às vezes eu tenho vontade de fazer isso ainda. Porque é como se a presença dela ainda é muito, assim, viva para mim, sabe? Eu lido com a ausência física da Mara. Eu não lido com a ausência espiritual da Mara. E eu sinto a Mara muito presente. Nós temos a Mara muito presente todas as vezes que nós falamos dela, todas as vezes que nós damos continuidade a eventos, a encontros, a qualquer tipo de conversa que nos traga à mente a figura da Mara. Então, eu acredito que eu lide com isso de uma forma bastante positiva. E eu realmente agradeço por ter podido conviver tanto tempo assim com a Mara. E eu lembro que quando eu consegui o emprego, eu mandei mensagem para ela falando, assim que chegar meu primeiro salário, eu vou te pagar as passagens. E ela falou: você não tem que pagar as passagens, foi um presente e a minha alegria de poder te ver empregado agora, sabe? Então é uma última memória realmente muito afetiva de uma pessoa que fez parte da minha vida de forma tão simbólica, sabe?